Olá, alunos. Chegamos na nossa sexta semana de atividades não presenciais, né? E nessa semana nós vamos trabalhar sobre radioatividade. Então, primeiro a gente vai ver o que é decaimento radioativo, os cientistas também que permitiram o entendimento que nós temos hoje do que é a radioatividade e também, né, a gente vai ver as principais aplicações que nós temos de radiação e radioatividade na indústria, tá? Para a gente começar um pouco a falar sobre radioatividade, né? A imensa variedade que a gente tem de biodiversidade no planeta, ela se deve em boa parte, né, pela radiação. Nós sofremos e mudamos constantemente graças a um fator evolutivo que é denominado mutação, né? E essa mutação acontece no DNA, tá? Que é a parte da célula, né? O que carrega as informações da nossa geração para as próximas gerações, né? Então, por isso que todos os filhos são parecidos, né? Também com seus pais. Ao longo desse ano, né? A gente também vai estar dando algumas pinceladas do que é esse DNA e aí vocês vão fazer um trabalho mais profundo do que é o DNA e as diferenças cromossomais. Vocês vão aprender isso no ensino médio, tá? Vamos lá, para a gente continuar aqui a respeito da radioatividade. A radioatividade, ela é um processo físico, tá? De saída e de propagação de energia por meio de partículas, ou também de ondas eletromagnéticas que estão em movimento, né? Então, radiação é um termo que é usado num sentido muito mais amplo, tá? Uma radiação, por exemplo, é a luz solar, né? Todo o espectro da luz visível é uma radiação. As microondas que a gente usamos aí de forma controlada também, né? No interior das casas, né? São ondas de calor, são ondas direcionadas, mas também existem microondas também na natureza, tá? O calorzinho, o pequeno calor assim que a gente sente quando está debaixo do sol, também é fruto de microondas, além de luz visível, né? As ondas do rádio FM e ondas AM, ondas curtas, ondas de telefonia móvel, tudo isso é radiação. Então, radiação é um sentido muito amplo, né? Enquanto a radioatividade é um termo muito mais específico. Quando a gente fala em radioatividade, a gente está falando da emissão de energia de um elemento químico. E quando a gente está falando dessa radiação, né, que sai de dentro de um elemento químico, essa radioatividade, a gente também está falando especificamente do decaimento, tá? Do decaimento radioativo desse elemento. Eu vou precisar que vocês leiam com atenção, tá? As duas páginas do material complementar, que está aí junto no Google Classroom disponível para vocês, para a gente entender bem direitinho o que é essa radioatividade, tá? E o que é esse decaimento. A gente poderia fazer aqui um vídeo de 40 minutos para poder explicar tudo isso para vocês. Por isso que eu peguei um texto bem enxuto, que vai dar uma visão bem clara para vocês do que é radioatividade, tá? E quando nós falamos assim de um elemento que é radioativo, nós estamos falando do tipo de partícula que está sendo emitida, quais as consequências dessa emissão. Quando nós falamos de um elemento radioativo, nós analisamos todas as partículas que são geradas no seu decaimento, tá? Então, assim, ó, no texto disponibilizado tem ali bastante informações sobre o que é radioatividade, as aplicações industriais que a gente tem hoje para radioatividade, e também vocês vão ter ali o contato dos principais cientistas que trabalharam a questão da radioatividade. O primeiro deles, quem foi que descobriu, né, a radioatividade, foi um cara chamado Becquerel. O Becquerel a gente usa até hoje nas aulas de química, nas aulas práticas de química, através de um objeto da vidraria. Um dos objetos da vidraria se chama Becker. O Becker é um tubo, né, muito utilizado e que recebe, né, essa homenagem. O nome desse vidro é em homenagem ao Becquerel, que foi o cara que descobriu a
radioatividade. Além dele ter descoberto a radioatividade, né, outro que trabalhou bastante, né, com relação à radiação foi o Rutherford, mesmo cara aquele que escreveu um dos modelos atômicos, que a gente usa até bastante hoje, né, porque é um modelo bastante clássico e bem eficaz da gente entender como que é o átomo. E o casal Curie, né, o Jean-Pierre e a Marie Curie eram um casal, né, eram casados, e foram duas pessoas que trabalharam intensamente na questão da radioatividade. Foram eles que descobriram o rádio, porque emitia radiação, descobriram também o polônio, que ela colocou esse nome em homenagem à terra natal dela, a Polônia, e depois, em 1940, os dois, né, acabaram sendo homenageados com o nome de um elemento químico. O cúrio é um elemento químico que foi dado esse nome em homenagem ao casal Curie, Jean-Pierre, né, e Marie Curie. Tá? Foram duas pessoas também que tiveram bastante importância na história da química, né, graças ao trabalho que fizeram nas radiações, com relação à radiação e com relação à radioatividade. Inclusive, né, sofreram consequências de saúde com relação a isso, né? Haja vistas que trabalhar com material radioativo é bastante perigoso e naquela época não se sabia disso, né? E então não se tinha o devido cuidado, tá? Vamos lá. Também no material didático de vocês tem um diagrama, tá? Esse diagrama está aí disponível no Google Classroom e é com ele que nós vamos acompanhar a aula de hoje, tá? Eu vou dividir tela aqui com vocês. E eu queria só pedir o seguinte, gente, que vocês assistam os vídeos até o final, leiam todos os arquivos disponíveis, tá? Para só então, depois de ter feito tudo isso, vocês então respondam o questionário, tá? Estou vendo que o pessoal está tropeçando aí na hora de responder o questionário, porque está querendo só fazer o questionário e não está querendo fazer as aulas todas da semana. Para a nossa semana de aula, a gente está constituindo da seguinte maneira, gente. Ó, são duas aulas teóricas, né, gravadas na forma de diagrama e também na forma de videoaula. E aí, depois de desenvolvido o conteúdo, daí a gente faz o exercício correspondendo à última aula da semana, tá? E eu acho que tem pelo menos um grupo de alunos aí que não está fazendo isso direito, tá? Vamos lá, dividindo tela então com vocês. Vou compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver onde está aqui. Diagrama sobre radioatividade. Tá? Então, vocês têm esse arquivo aí no Google Classroom. As chamadas radiações ionizantes, ou então promovidas, né, por elementos radioativos. Existem as radiações ionizantes, que são as radiações que podem causar grave prejuízo. Elas liberam uma energia muito intensa, e tem as radiações não ionizantes. E aí, exemplo de radiação não ionizante. Nas minhas aulas aqui não tem esse negócio de corta aqui, corta ali, não tem não, tá? Vamos adiante. Radiações não ionizantes, daí a gente tem como, então, exemplos, a luz visível, as micro-ondas, ondas de rádio, tá? Isso são radiações não ionizantes. E radiação ionizante, quando a gente tem a emissão de uma partícula alfa, quando a gente tem um raio gama, tá? Quando a gente tem um raio X, aí a gente está falando então de radiação ionizante, tá? Gente, aqui nesse diagrama tem tintim por tintim como são essas radiações, né? Como esses elementos radioativos. Os elementos radioativos eles podem liberar uma partícula alfa. A partícula alfa, na verdade, sai dali 2 nêutrons e 2 prótons
de dentro desse elemento. A gente chama isso de helion, porque é uma partícula muito semelhante ao hélio. Então, se ela estiver sozinha, né, no ambiente, ela vai roubar 2 elétrons de um outro elemento químico e vai se transformar, então, num hélio, né? A partícula beta é uma partícula onde tem uma fuga de elétrons, um elétron ele é expulso de dentro do átomo, e quando esse elemento ele sai, né, de dentro do átomo, a gente diz que isso é uma partícula beta, tá? Então, esse elétron aí que está sobrando, que é expulso, né, no interior do átomo, da eletrosfera, né, do átomo, ele fica sozinho e ele se adere a uma outra superfície, tá? A partícula beta, ela pode causar já maiores problemas com relação à penetrabilidade, né? Pode causar maior mutação, tá? Emissão de nêutrons. Quando um nêutron é perdido de um átomo, né? Isso só acontece em reatores nucleares e em aceleradores de partícula. Esse nêutron ele é perdido, e esse nêutron ele pode ter um efeito não muito significativo, mas ele também pode ter um efeito muito prejudicial, gerando muita energia, porque se esse nêutron entrar em contato com um elemento radioativo, ele vai desencadear muita energia nuclear. Então, é principalmente através de nêutrons que a gente desencadeia todo o processo de energia nuclear. Então, numa indústria nuclear, quando nós temos lá urânio enriquecido, esse urânio está sendo enriquecido, então, com nêutrons, né, para que ele seja, então, mais radiativo e desencadeie muita, mas muita energia, que é a energia que vai alimentar as usinas nucleares, tá? Então, esse nêutron, ele parece um pouco inofensivo na maioria das vezes, mas ele pode ser muito prejudicial se ele estiver num ambiente onde tem muito elemento radioativo. Emissão de prótons. A gente só vai perder prótons de um átomo se isso for um acelerador de partículas, né? Então, é perdido um átomo e um próton, e esse próton vai se transformar num outro elemento químico, que é um hidrogênio. A emissão de prótons não só acontece dentro de aceleradores, né? Também acontece no interior do Sol, tá? O interior do Sol é um local, né, onde a gente vai ter, então, intensa liberação de prótons. É a fusão de 2 átomos de hidrogênio que vai formar um átomo de hélio e vai gerar toda a energia do Sol, né? A quantidade sem fim, né, de hidrogênio que tem no interior do Sol. É esse hidrogênio se fundindo um com o outro e formando hélio, que vai gerar toda a energia que chega sobre a nossa pele na forma de calor, na forma de luz visível, de tudo que a gente vê, né, no nosso mundo, e que é também essa energia solar, né, é essa fusão dos 2 átomos de hidrogênio formando hélio que garante aí tudo que vive no nosso planeta, né? Porque vocês sabem que tudo que existe no nosso planeta, direta ou indiretamente, vem da fotossíntese. A fotossíntese é que vai nutrir toda a biodiversidade do nosso planeta, né? Através do quê? A luz do sol, ela consegue transformar o gás carbônico que tem na atmosfera, vai juntar junto com a água que veio das raízes e vai transformar isso numa cadeia mais elaborada, que a gente chama isso de glicose. E a glicose é a matéria da vida. A glicose, ela vai ser transferida para os animais herbívoros, vai ser transferida para os animais carnívoros. A gente vai encontrar também glicose nos decompositores,
tá? Então, toda a cadeia se organiza através da glicose. E a glicose só pode ser formada com a energia do Sol. Tá? Então, tudo está, veja como tudo está interligado, né? No universo e no nosso planeta. Raio-X. Aí agora, esses que a gente viu primeiro aqui são partículas sendo emitidas. Ou é elétron, ou é nêutron, ou é próton, né? Ou é uma partícula bem elaborada, como é a partícula alfa. E também, ó, existem os chamados raios do tipo X e raios gama. Existe uma quantidade bem grande de raios que são emitidas, né? Chamadas ondas eletromagnéticas. E essas ondas eletromagnéticas, elas são geradas por turbulências, tá? Dentro do átomo. Essas turbulências, por exemplo, quando uma partícula beta, um elétron está querendo ser expulso ali, né? Foi tentar ser expulso do coisa, mas ele só mudou de orbital. Ele saiu de um orbital e foi para outro orbital. Ele continua preso na eletrosfera desse átomo. Só que isso gerou uma turbulência enorme, e é essa turbulência enorme que vai gerar os chamados raios-x. Os raios-x são muito usados, né, para fazer radiografia, que é o que a gente vê aqui nessa imagem aqui, né? São muito utilizados para fazer radiografia, porque os raios-x conseguem atravessar as nossas partes moles do corpo, mas não conseguem atravessar as partes duras. Então, a gente consegue ver todo o nosso esqueleto, né, através de um raio-x, né? Então, fica bem delineado vários níveis de profundidade que nós conseguimos ver do interior do nosso corpo através dos raios-x. Essa é uma das aplicações dos raios-x. Quantidade muito excessiva de raio-x pode causar problemas, né? Em geral, as mulheres que trabalham com raio-x, elas precisam se afastar do trabalho. Não sei exatamente quanto tempo antes, acho que 1 ano antes. Não sei exatamente o que está regulamentado nessa questão trabalhista, mas muitas mulheres elas precisam então sair do trabalho antes de ficarem grávidas, porque a radiação X, né, o raio-x, ele pode causar problemas no desenvolvimento do feto, tá? Então, antes de pensar em ficar grávida, precisa sair desse trabalho. Outra coisa, raio gama. A radiação gama, ela não vem da eletrosfera. Raio-x, sim, ó. Se vocês verem aqui, ó, o raio-x é uma turbulência na eletrosfera, mas a radiação gama, ela vem lá de dentro, ó. Ela vem lá do núcleo do átomo, tá? Então, a radiação gama é uma onda eletromagnética de alta frequência, mas não possui nem massa nem carga elétrica. Tá? Então, ela é uma onda eletromagnética. Não tem massa, é uma onda eletromagnética, tá? E a diferença, né, das ondas eletromagnéticas, esses dois raios aqui que a gente estudou, é a diferença para as emissões de partículas. Aí, então, partículas são partes, né, do átomo que estão sendo perdidas, tá? Mais um pouquinho. Esse aqui é o símbolo internacional da radiação, tá? Da radiação não ionizante. Então, quando a gente vê esse símbolo aqui, quer dizer que existe muita produção de radiação. A gente está, por exemplo, próximo de uma emissora de rádio, está próximo de uma antena de transmissão de telefonia celular, né? Que é um lugar que deve ser evitado ficar muito próximo desses locais. Existe muita radiação, só que essa radiação é não ionizante. E aqui, esse aqui sim, esse aqui a gente precisa se afastar mesmo, né? Quer dizer que existe um elemento radioativo. E um elemento radioativo, ele pode causar sérios problemas de mutação. Vejamos aqui, ó, a penetrabilidade das radiações ionizantes. Uma radiação, uma partícula alfa, ela pode ser barrada com uma folha de papel. Se eu tiver uma folha de papel na frente do corpo, né, basta para que a pessoa
fique protegida da partícula alfa, tá? Ela vai bater na folha e vai ser absorvida. A partícula beta já pode conseguir atravessar todo o nosso corpo. E ao atravessar todo o nosso corpo, pode causar sérios prejuízos para o nosso organismo. E a radiação gama é a radiação emitida direto do núcleo dos átomos, normalmente também quando está sendo produzida essas partículas alfa. E essa radiação gama, sim, essa aí é que vai causar sérios problemas, que é o que levou muitas pessoas à morte quando aconteceu o acidente nuclear de Chernobyl, né? Existem vários acidentes nucleares que aconteceram, né, ao longo da história do uso das radiações. Um deles foi Chernobyl, em 1986. Teve Fukushima. Teve também um acidente nuclear bem sério que aconteceu aqui no Brasil, que foi o acidente do Césio 137, né? Então, radiação é uma coisa que precisa ser usada com muito cuidado, né? Deve ser manipulada apenas por cientistas, mas é uma das energias mais limpas, né, que se tem. É uma energia limpa e o único problema é o resíduo radioativo que precisa ser muito bem armazenado, né? Então, salvo esses acidentes que acontecem com as radiações, é uma energia bastante segura e com uma capacidade de gerar energia muito grande, tá? Então, esse diagrama que vocês têm, aqui nesse diagrama também fala como que acontece o decaimento do urânio. O urânio é um dos principais elementos que são usados no interior de reatores nucleares, e ele acontece o seguinte, ó, ele gera uma partícula de hélio, ele perde, né, um urânio radioativo, o urânio 238, ele é radioativo e ele vai liberar, então, uma partícula alfa, vai gerar muita energia gama, né, muita radiação gama, e vai gerar, então, um núcleo de tório, que é na verdade, então, um átomo diferente. Ó, o urânio ele vai dar origem a um átomo diferente, um átomo que tem um número atômico diferente, né? O urânio tem número atômico 92 e o tório tem número atômico 90. O tório, então, ele pode ser um fruto de um decaimento do urânio, tá? Então, isso que é o decaimento, gente. É um átomo transformando-se em outro átomo, tá? Então, o átomo radioativo, ele se decai e se transforma num outro átomo, um átomo que tem menos nêutrons e prótons do que o original que deu origem a esse novo, tá? É o que a gente tem para essa semana, tá? Então, assim, gente, ó, leiam aí com atenção o material de vocês, tá? Essa parte de radiação, eu acho uma das coisas mais encantadoras que a gente tem também como efeitos biológicos, né? Na parte, eu já falei para vocês, né? Eu sou da área de biologia e a parte de radiação é uma das partes também com relação à química que são realmente muito encantadoras porque causa profundas mudanças no mundo biológico. Tá, gente? Por hoje, então, é isso. Tchau.